Muito bem, o sábado. Irmão, olhem para mim, que agora eu vou dar uma informação preciosa. O cara é judeu, virou cristão. Ele pode guardar o sábado culturalmente? Uma questão cultural? Sim ou não? Por que ele pode guardar culturalmente o sábado? Pega Deuteronômio 5,15 aí. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Por que o judeu deveria guardar o sábado? Por causa da saída do Egito. O escravo tinha feriado? Escravo tem feriado, irmãos? Trabalha de sol a sol, domingo a domingo, de segunda a segunda. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus dá o sábado para eles. Por quê? Porque ele foi escravo na terra do Egito. Então hoje eu sou cristão, mas eu sou judeu. E eu quero celebrar o sábado. Para mim faz sentido? Para mim que sou judeu? Se eu sou judeu, eu aqui, mim é judeu. Mim não é índio, mim é judeu. Tá certo? Então, para mim que sou judeu, guardar o sábado faz sentido? Sim. Por quê? Os meus descendentes um dia foram escravos físicos na terra do Egito. E quando Deus tirou eles de lá, Deus deu esse dia como um pacto, no sentido de celebrar a minha liberdade como um feriado. Então, para mim faz sentido? Para mim, judeu, faz sentido. E para mim, gentil, faz sentido? Não. O sábado nunca foi dado aos gentios. Êxodo 31:17. É um pacto entre Deus e os filhos de Israel. Inclusive, sabe como é que está no Talmud? Está escrito no Talmud. Sabe como é que é? Você sabe o que é o Talmud? Talmud é o livro de teologia sistemática do judeu. Então, uma coisa que os judeus falam é o seguinte: tem um rabino falando isso no YouTube. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa de outra religião quer guardar o Shabat judaico, é como se um homem pulasse o quintal do seu vizinho e estuprasse a mulher do seu vizinho. Literalmente eles usam esse termo. Porque para o judeu o sábado é uma rainha, mas é a rainha do judeu. E quando um gentil tenta guardar o sábado, inclusive está no Talmud, quando os gentios tentavam guardar o sábado e os judeus ficavam sabendo, era pena de morte. Porque só judeu pode guardar o sábado, porque é deles, é para eles, por eles e por causa deles. E só uma nota: em nenhum lugar do Talmud, ou mesmo do Velho Testamento, você vai encontrar que guardar o sábado traz salvação. O judeu nunca creu nisso. Você já leu no Velho Testamento que guardar o sábado traz salvação para o judeu? Já leu isso? Porque não existe isso aí na cultura judaica. Vamos ler, então, o que Ellen White fala sobre o sábado. Primeiro ponto. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Irmãos, isso aqui é uma blasfêmia. Nem judeu fala isso. Nem a pessoa mais legalista do judaísmo. A guarda sabática importa em salvação eterna. Isso é blasfêmia. Salvação é pela graça. Favor imerecido, não é guarda sabática. Outro dia perguntaram para o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, por que o senhor guarda o sábado? Ele disse, pelo mesmo motivo que você não adora imagens. Veja, irmãos, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte: o sábado é cerimonial, enquanto que a adoração a ídolos é uma questão espiritual. Vou dar um exemplo para você. Mateus capítulo 12, verso 5. O que está escrito lá? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Veja, o sacerdote viola o sábado dentro do templo, por quê? Porque ele corta a lenha, ele acende fogo, ele carrega a lenha, ele trabalha. Então, dentro do templo, o sacerdote quebra o dia de sábado? Quebra. Ele fica culpado por isso?
Não. Agora, pega os outros 9 mandamentos. Faz a mesma pergunta se o sacerdote podia quebrá-lo dentro do templo. Podia adorar outro Deus dentro do templo? Podia? Podia fazer imagem de escultura e adorar dentro do templo? Não. Podia desonrar pai e mãe dentro do templo? Podia furtar? Podia cobiçar? Podia adulterar? Podia fornicar? Podia matar? Agora, por que podia quebrar o sábado? Porque o sábado era cerimonial. Dentro dos 10 mandamentos, o sábado representa a parte cerimonial da lei mosaica. Que tinha quantos mandamentos? 10? Quantos mandamentos tinha a lei mosaica? 613 mandamentos. Quando a Bíblia fala de mandamentos, está falando da Torá. Quando fala de Torá, está falando de 613 mandamentos. Pastor, mostra todos eles no Velho Testamento. Dá um Google lá no site do CACP, escreve CACP e 613 mandamentos no Google, vai aparecer o artigo com todos os mandamentos com citação do Velho Testamento, que o judeu chamava de Torá, de lei de Deus. 613, não é 10. Mas dentro dos 10 mandamentos tinha um que simbolizava a parte cerimonial que foi abolida por Cristo. Colossenses 2, 14 a 16, fala que tudo que era em ordenanças e mandamentos ritualísticos foi abolido na cruz. Tudo que era cerimonial foi abolido na cruz. Entre o que foi abolido na cruz, para nós gentios principalmente, está o sábado. Mesmo o judeu hoje, se ele quiser estar em Cristo e não guardar o sábado, ele pode? Pode. Sábado não salva. Agora, quer ver uma conversa fiada que a gente escuta muito dentro da igreja adventista? Eu não sou obrigado a guardar o sábado. Isso é mentira. Dentro da igreja adventista não é obrigado a guardar o sábado. Quer ver como é que é verdade isso? O pastor Bates, está no Primeiros Escritos, tomou a liberdade de defender a obrigatoriedade da guarda do sábado. Então, dentro da igreja adventista, você é livre para não guardar o sábado? Porque é o quê? O adventista é obrigado a guardar o sábado. Agora lê o segundo ponto ali. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da igreja de Roma. A marca da besta. O selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. O grande conflito... Edição condensada. Edição condensada, 1992, página 267. Veja, primeiro, os discípulos de Cristo são obrigados a chamarem as pessoas a restaurarem a guarda sabática. Ou seja, o discípulo verdadeiro de Jesus prega a restauração, segundo o adventismo, da guarda sabática. E aí ele fala que o sinal do domingo é a marca da igreja de Roma, a marca da besta. E o selo de Deus é o 4º mandamento. Nada mais mentiroso, nada mais estereotipado, nada mais fora do contexto que isso. Amém? Próximo, por favor, filha. Agora eu pergunto, quando você ouve o Rodrigo Silva, o Leandro Quadros, falando que na igreja adventista você não é obrigado a guardar o sábado, ele está dizendo a verdade ou mentindo? É mentira. Está mentindo. Tá certo? Aí nós vamos observar, irmãos, que o sábado, ele é uma sombra. Olha Colossenses 2,17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então aqui nós temos festas anuais, festas mensais e festas semanais. A festa semanal era o 7º dia. Está entendendo? A guarda do sábado era o quê? Sombra. Sombra de uma coisa maior. O que significa a palavra Shabbat em hebraico? Descanso. Que está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu... Então quem que é o nosso descanso? Jesus. Olha lá Hebreus, de 1 a 4. Lê para mim, pastor, ali no telão, ó. Porque nós, os que temos crido em Cristo, entramos no repouso, sábado ou descanso, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Hebreus 4, de 1 a 4. Então o próprio autor de Hebreus está dizendo
de um dia que significa uma pessoa. Então ele está falando, olha, assim como os judeus entraram no Shabat, no descanso de Deus, eu tenho para vocês um novo Shabat. E como é que chama o Shabat de Deus hoje? É um dia da semana? Não. O nosso sábado é Jesus Cristo. Aleluia. A que dia que é santo para nós, irmãos? Todos os dias. Não, não é o domingo, não. Não é, não. O domingo é o Dominus Dei, é o dia do Senhor, para nós, que é o dia da ressurreição, Marcos 16, 9. Mas preste atenção, dia santo para nós é todos os dias. Todo dia é dia santo, todo dia é dia de adorar a Deus, todo dia é dia de pregar o Evangelho, todo dia é dia de orar, todo dia é dia para estar na presença de Deus. Aleluia. Não é qualquer um diazinho da semana, não. O adventista e o judeu fica santo no sétimo dia. Nós temos que ser santo todos os dias. Nós vivemos na presença de Deus. Amém, amado? Próximo, por favor. Bom, se alguém quiser guardar o sábado, eu vou dar a receita. Anota aí. Lê para nós, pastor. Não sair de casa no sábado, Êxodo 16, 29. Não ferver ou assar comida, Êxodo 16, 23. Guardar o sábado dentro de casa, Êxodo 16, 29. Não acender fogo, Êxodo 35, 3. Não fazer viagens, Neemias 10, 31. Não carregar peso, Jeremias 17, 21. Não fazer transações comerciais, Amós 8, 5. Bom, quer guardar o sábado, está aí. Aí o adventista acorda no domingo de manhã, no sábado de manhã, passa no posto e enche o tanque do carro. Está fazendo o servo trabalhar. Êxodo, capítulo 20, de 6 a 8, fala, não trabalharás, nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Quando eu passo no posto e abasteço o carro, o servo está trabalhando. Aí eu chego na igreja, está aquele calorzão no sábado cedo. Ligo todos os ar-condicionados. Lá em Furna tem um monte de gente trabalhando. No meio do caminho tem um monte de gente trabalhando. Para o adventista está guardando o sábado. Ding-ding, Deus dará. Outro dia eu falei para o adventista, e aí, meu amigo, você come comida fria no sábado? Ele falou, não. Então você acende fogo? Também não. Eu falei, como é que você faz? Micro-ondas. Vou te contar esses adventistas. Irmão, não tem nada mais hipócrita do que essa questão sabática. Primeiro que não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Segundo que é uma hipocrisia. Por que a gente sabe que o sábado era só para o judeu? Porque o Estado de Israel é um fuso horário só. É um paizinho do tamanho de Sergipe. Imagina o Brasil, você vai guardar o sábado que jeito? Você tem 3 fuso horários. Já complicou. Tá certo? Ah, mas é de pôr do sol a pôr do sol. Tá legal, então tá. Você não vai seguir o horário, vai seguir o pôr do sol. Beleza, ok, tudo bem. E como é que fica no extremo sul e no extremo norte? Vai guardar de pôr do sol a pôr do sol, que jeito? Tá certo? Então é hipocrisia, né, irmãos? Hipocrisia pura. Próxima, por favor. Argumentando com os adventistas sobre o sábado. Dizem os adventistas, porque vocês só guardam 9 mandamentos e desprezam o sábado. Tanto os evangélicos como os adventistas entendem que somente a parte moral e espiritual da lei passou pela cruz. Colossenses 2,14. 2,14. Nós concordamos com os adventistas com o seguinte: tudo que é moral e espiritual da lei está valendo na dispensação da graça e na lei de Cristo. Tá certo? Agora, o que é cerimonial e ritualístico foi cancelado na cruz do Calvário. Prossiga. Os adventistas compreendem que o decálogo faz parte de uma única lei moral e que passou pela cruz. Os evangélicos entendem que o decálogo fazia parte da lei que foi abolida. Olha como é que é fácil isso. A Constituição de 67, ela foi preterida por qual Constituição? Agora veja, a Constituição de 88 tem artigos idênticos à Constituição de 67. Mas se você chegar diante do juiz, lendo a Constituição de 67, que tem artigos, que está repetido o artigo na Constituição de 88, o juiz vai aceitar? Não, porque qual é a Constituição que está valendo? A de 88. Não adianta o advogado chegar e dizer, meritíssimo, a Constituição de 67 diz isso. Se ele falar, meritíssimo, a Constituição de 67 diz isso,
corroborada e confirmada pela Constituição de 88, no artigo tal, parágrafo tal. Aí vai valer? Vai. O que nós temos no Novo Testamento? Nós temos isso. Nós temos o Velho Testamento e a ratificação do Velho no Novo em alguns aspectos. Isso é o que está valendo. Entendeu? Por exemplo, qual é o versículo bíblico do Novo Testamento que manda guardar o sábado? Nenhum. Não tem, irmãos. Os outros 9 mandamentos você vai encontrar no Novo Testamento. Mas o outro, que é o sábado, não tem no Novo Testamento. Porque na Bíblia, lei de Moisés e lei de Deus é o quê? A mesma coisa. Olha o verso 14 agora. O que ele chama de lei de Deus, no verso 8, ele agora explica no verso 14. A lei de Moisés é a lei de Deus. Porque o legislador é Deus. Moisés é só o medianeiro. É o escrivão, é o medianeiro, é aquele que mediou. Vocês estão entendendo? Então, compreendam, irmãos, o que nós estamos vendo aqui. A lei de Moisés, o pacto de Moisés passou. O que vai escapar desse fim desse pacto? Apenas o que é espiritual e eterno. Olha lá, 2 Coríntios 3,14, irmão. Pega as suas Bíblias aí. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O velho pacto foi o quê? Abolido. O velho pacto foi o quê? Abolido. Abolido, ao novo pacto. Olha lá, Hebreus 7,12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudança da lei. Por que mudou o sacerdócio? Saiu do arônico para qual? Que é qual? Melquisedeque. Lá em Hebreus 7 fala que o sacerdócio de Jesus é seguindo a ordem de Melquisedeque. Porque se Jesus fosse para ser sacerdote segundo a tribo de Judá, ele poderia ser sacerdote? Não. No máximo levita, fazendo voto de nazireado. Ele não poderia ser sacerdote. Então como é que ele virou sacerdote? Porque ele é de uma outra ordem, ele é da ordem de Melquisedeque. Mudando o sacerdócio, muda também a lei. Mas mudou a lei, pastor? Mudou. 1 Coríntios 9, 21 e 22, bem rápido. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Debaixo da lei, existe uma nova lei, a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja, nós temos uma nova lei. Qual é a nossa nova lei? Lei de Cristo. Agora, leiam para mim, olha que interessante, como é que o sábado foi abolido e por que o sábado foi abolido. Olha lá, João 7, de 22 a 23. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Irmãos, o dia da circuncisão do menino cai no sábado. O que o pai e a mãe têm que fazer? Tem que quebrar o sábado e levar o menino para circuncidar. Gálatas 6:2. Ai, que burdoada essa! Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo escreve Gálatas e diz o seguinte: a circuncisão já passou. Não tem mais circuncisão. Agora, olha para mim. Quem foi dado primeiro? A lei de Moisés ou a circuncisão? Circuncisão, onde? Gênesis 17 a 19. Deus instrui Abraão na circuncisão. E Paulo está falando que a circuncisão foi abolida. Acabou. Acabou a circuncisão. Mas, se no dia de sábado tivesse que quebrar o sábado para circuncidar o menino, papai e mamãe tinham que pegar o menino e fazer o quê? Quebrar o sábado. Por quê? Porque o sábado era inferior à circuncisão.
Agora, a circuncisão foi cancelada? A circuncisão foi abolida? Sim ou não? Até para os judeus foi abolida. Porque o que vale agora é a circuncisão do coração. E o sábado? Já era. Babau. Acabou-se. Vai para lá, adventista, vai procurar a tua turma. Não tem sábado para a igreja no Novo Testamento. O sábado é para o judeu, no máximo, um memorial cultural de uma libertação que Deus deu no Egito. Eles podem e devem comemorar. Mas nós, gentios, não há nada disso para nós. Deu pra, como diz o Pablo Marçal, pegou a ideia? Você pegou a ideia? Está entendendo? Então vai para casa, pensa para depois pegar a ideia. Entendeu? Isso aqui é fantástico, irmãos. Tem irmãos ainda que não pegou a ideia, mas você pegar a ideia, o negócio é incrível. Está entendendo? Isso aqui derruba toda a tese adventista. O cara quebra o sábado, para quê? Para circuncidar o menino. E Paulo falou, circuncisão acabou. Por que ele não pode falar que o sábado acabou? Para nós acabou, irmãos.